amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. E como vocês sabem, como vocês estão por dentro, tivemos na última quarta-feira uma majoração, tá certo essa palavra? Falando bonito, hein? Da Selic em meio ponto percentual. A taxa, que era de 13,25%, passou a 13,75%. Aliás, como era esperado pelo mercado. Verdade. Certo? Exato. E aí vem aquele lembrete. Ruim para a economia taxas altas? Ruim. Não gera emprego, né? Inibe o crédito, sei lá. Porém, mas para quem tem um dinheirinho sobrando, vira um certo paraíso dos rentistas. Sabia você, Doni, que se pegarmos as 40 maiores economias do mundo, as taxas básicas de juro e descontarmos a inflação projetada para 12 meses, encontraremos a taxa real de juros. Perfeito. E o Brasil está em primeiro lugar, ou seja, temos a maior taxa real do mundo, o que vale dizer que voltamos a ser o país da renda fixa. Opa, então para quem tem dinheiro sobrando e quer investir em renda fixa, este pode ser um momento muito interessante e a respeito disso falaremos neste Cafeína. Primeiramente, muito bem-vindos e, de fato, não é novidade que o Brasil tem um histórico de juros altos e de ser um país bom para os rentistas. Inclusive, acabamos atraindo muito capital estrangeiro dessa forma. Agora, apesar dessa nova alta não ser novidade para o mercado, a expectativa em si era saber se teremos mais altas no radar e se esse ciclo está próximo do fim ou não. E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deixou a porta aberta para novos ajustes para cima, o que mostra como esse ciclo de aperto monetário pode e provavelmente avançará mais. E com o novo patamar da Selic, os pré-fixados voltaram a ganhar espaço nas carteiras sugeridas por analistas, mas com cautela. Doni, certo. Vou explicar. É que como estamos vendo ter um recuo no preço das commodities, e ao que tudo indica, pelo menos até o fechamento dessa edição, o dólar não deve avançar tanto a ponto da inflação piorar mais. Assim, há sinais que as próximas altas serão pontuais. Dessa forma, a não ser que venhamos a ter um outro choque de matéria-prima, né, de matérias-primas no mundo, lockdowns na China, guerras, espero que não aconteça, o ponto é de virada. Muito bem, Sammy Boy. E por mais que a gente venha ultrapassar até, sei lá, os 14% na taxa Selic, esse ajuste poderia ser, na visão de muitos, residual. E os pré-fixados geralmente respondem rápido quando a gente está no fim do ciclo de alta ou no corte dos juros. Logo, é um período em que gestores podem vir a aumentar um pouco, repito, um pouco, a exposição nesse tipo de papel. Nele, o retorno que vai ser pago no vencimento do título é previamente informado ao investidor. É que os pré-fixados são mais arriscados por justamente travar a remuneração. Então, imagine que você compre agora um título de Tesouro Direto pré-fixado com a taxa atual. Mas, logo depois, você veja altas acima do esperado da Selic. Se isso acontecer, você pode perder dinheiro. E é isso que chamamos de marcação a mercado, né? Então você compra, precisa se desfazer do título antes, mas quando você vai vender, como tem uma mudança para cima da taxa de juros, você acaba perdendo dinheiro. Agora, essa mudança pode ser para melhor também. Para melhor, você pode ganhar menos do que o esperado ou até perder dinheiro, mas também tem o outro lado da moeda. A taxa pode subir menos que o esperado ou até cair, e aí você vai ganhar mais do que você imaginava caso venda antes. Exatamente. E quando a gente fala em renda fixa, muitas vezes fica na cabeça com previsibilidade. O retorno vai ser aquilo que eu já sei, vai ser uma operação mais segura. Portanto, é importante prestar atenção que se você investe em pré-fixado e não espera até o vencimento, corre o risco da imprevisibilidade, o risco da marcação a mercado, do cenário ter mudado em uma direção que não te favoreça. E nós temos esse ano um ano de fatores que trazem incerteza, né? Temos eleições nos próximos meses, então em momentos assim
muitas pessoas preferem uma alocação um pouco mais equilibrada, um pouco mais conservadora, com prazos mais curtos. Os vencimentos mais longos remuneram mais. Eles justamente pagam esse prêmio. Por quê? Porque o nosso dinheiro vai ficar travado lá por mais tempo e muita coisa pode acontecer na nossa economia até o vencimento. Portanto, é isso que torna o investimento em renda fixa, quando é pré-fixado e quando tem um horizonte muito longo, mais arriscado. Hoje o título mais curto nessa categoria é o Tesouro Pré-Fixado 2025. Ele remunera 12,53% ao ano, pelo menos no momento do fechamento dessa edição, e o vencimento é em 1º de janeiro de 2025. Só que muita gente já perdeu dinheiro nos títulos pré-fixados e isso num passado recente. Muitos investidores, em especial os mais inexperientes, fazem uma confusão ao avaliar as rentabilidades oferecidas nos pré-fixados. Não podemos comparar o pré-fixado diretamente com a Selic. Ou seja, a Selic está pagando 13,75, o pré-fixado está 12,5, então o pré-fixado é ruim e a Selic é bom. Não é assim. Por quê? O pré-fixado, por definição, já é uma previsão da Selic entre hoje e o vencimento. Então o mercado estipula qual vai ser a Selic, ou melhor, as Selics futuras, e a média dessa Selic futura é justamente o pré-fixado. Por quê? Porque se o pré-fixado estivesse pagando mais que a expectativa, o que aconteceria? Todo mundo compraria o pré-fixado. Se todo mundo comprar o pré-fixado, o preço dele sobe. Como o valor lá no final do pré-fixado é R$1.000, você está pagando mais, a taxa que você vai ter é menor. Se o pré-fixado estivesse pagando menos, o que acontece? Ninguém quer comprar ele, todo mundo vende, aí ele cai. Só que o retorno dele aumenta até chegar ao equilíbrio. Então, por uma definição de equilíbrio de mercado, o pré-fixado precisa ter a mesma coisa do que a Selic em expectativa. Então não entre nesta pegadinha de achar, por que está pagando 12,5 esse título? Porque espera-se que a taxa média entre hoje e o vencimento, que é 1º de janeiro de 2025, seja 12,5, que significa, então, que a Selic vai começar a cair em determinado ponto. Em algum momento. E essa expectativa está representada na curva de juros. Exatamente. Você tem uma maravilhosa curva de juros, que nada mais é do que a composição, ou melhor, que também tem o nome técnico dela, que é a estrutura termo da taxa de juros, mais que é a ETTJ. Jogue no Google ETTJ e veja como é linda a curva de juros, que eu tenho um quadro da curva de juros na minha casa, paredes com curva de juros, que você, na verdade, verá quanto paga determinado país, nesse caso o governo brasileiro, né? Ou poderia ser uma empresa, mas o governo brasileiro, de taxa para cada um dos vencimentos. Claro, taxa ao ano, né? Então, para você poder comparar. E quando a curva é ascendente, significa que para prazos maiores se paga mais. No caso do Brasil, a gente tem uma curva descendente, ou seja, espera-se que caia a Selic, portanto, para prazos maiores está se pagando menos. Então, essa é uma característica até que incomum. Geralmente as curvas são para cima. É que você tem vários efeitos. Você tem o efeito da expectativa e tem o prêmio pela iliquidez. Perfeito. Então, normalmente, prazos mais longos são mais ilíquidos. Então, ele tem um prêmio disso. Mas, às vezes, a expectativa é tão baixa que mesmo esse prêmio acaba dando um saldo negativo, que é o caso que a gente está vendo. Aliás, Doni, marcação ao mercado é um dos temas mais confusos, mas iríamos explicar agora. Mas por que explicar se temos um vídeo editado, elaborado? Porque não, a gente deu um resumão. Mas pode aprofundar. Não, se você já sabe, você entendeu, mas quem não sabe, não sei. Então, um grande, o inigualável, o homem, o mito, Menino Zanuto vai colocar o card aqui e assim acabar com todas as eventuais e oportunas dúvidas. E se mesmo assim, você que está nos vendo não entender, você pode nos xingar muito, deixar seu comentário ou deixar um pedido que faremos um especial de marcação ao mercado. Muito bem, depois de toda essa explicação do nosso catedrático de plantão, Samidana, o inigualável Samidana,
O que temos que fazer agora? Temos que perguntar a você. Sim. Você já investe em renda fixa? Sim. Prefere renda variável? Comenta neste vídeo e aproveita também para ver se você já é inscrito ou inscrita no nosso isso canal é importante. Invest News. Isso Isso é é super importante pra fundamental. gente. Nós queremos aqui por muito tempo trazer conteúdo bom e de graça. Exatamente. E para isso é importante contar com a sua inscrição neste canal. O seu pagamento é o prestígio da audiência, além da inscrição, dos comentários, do like, se puder, da notificação. Se quiser escolher um só, se inscreva. Isso. Depois, O se resto puder é bônus. fazer. Exatamente. Mas não podemos encerrar antes Não. de saber o que aconteceu no Brasil e no mundo. Giro de notícias. Você sabe quais são os países mais ricos do mundo? Segundo o ranking do Global Finance, levando em consideração o PIB per capita, Luxemburgo, Singapura, Irlanda, Catar, Macau, Suíça, Emirados Árabes, Noruega, Estados Unidos e Brunei. O Brasil está em 92º lugar da lista. Depois do divórcio com Bill Gates do ano passado, Melinda French se desfez de cerca de 1,4 bilhão de dólares em ações. De acordo com a Forbes, Melinda se desfez de pelo menos um quarto dos 6,3 bilhões de dólares em ações de várias empresas que foram transferidas por direito para ela pelo ex-marido. Melinda reafirmou seu compromisso de doar a maior parte de sua fortuna em sua carta de promessa de doação. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos proibiu todos os americanos de usar o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash. A ferramenta permite que os usuários embaralhem as transações de criptomoedas para esconder a origem dos valores. Como resultado, todas as pessoas e entidades americanas estão proibidas de interagir com o Tornado Cash ou qualquer um dos endereços de carteiras Ethereum vinculadas ao protocolo. Muito bem, notícias giradas. Obrigado pela companhia até aqui. A gente se encontra no próximo Cafeína. Valeu, Semiboy. Valeu, tema quente, espero que tenham gostado. E outro dia a gente fala dos híbridos, porque hoje a gente falou de pré-conta Selic. Pode cobrar, e também tem no canal sobre híbridos, ou seja, IPCA+. Mas já vou dar o spoiler. Na média, todos têm que pagar igual, senão dá desequilíbrio de mercado. Tchau, tchau. Tchau.